A vida é uma jornada repleta de desafios inesperados. Em um momento, tudo parece estar sob controle, e no instante seguinte, somos lançados em meio a tempestades que testam nossa fé, nossa força e nossa esperança. Há dias em que o peso das lutas parece insuportável, em que as portas se fecham, os planos desmoronam e o coração se enche de incertezas. Nesses momentos, a mente se enche de perguntas. Por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus realmente se importa? Haverá um fim para essa dor. Mas há algo que precisamos entender. O fato de não vermos a resposta agora não significa que ela não esteja a caminho. Deus não é refém do tempo, nem limitado pelas circunstâncias. O que nos parece um silêncio pode ser, na verdade, um plano em andamento. O que vemos como um atraso pode ser, na realidade, um cuidado divino, nos protegendo do que não conseguimos enxergar. O que chamamos de fracasso pode ser o primeiro passo para um recomeço maior do que imaginamos. O deserto nunca é confortável, mas é nele que Deus molda aqueles que Ele quer usar de maneira extraordinária. José foi vendido como escravo antes de governar o Egito. Elias enfrentou a solidão antes de ver o fogo descer do céu. Pedro afundou antes de andar sobre as águas. E Jesus enfrentou a cruz antes de vencer a morte. Em cada uma dessas histórias, a dor não foi o fim, mas a preparação para algo muito maior. Se você está enfrentando dificuldades, não significa que Deus te abandonou. Significa que Ele está trabalhando em algo que você ainda não consegue ver. A fé não se baseia no que sentimos, mas na confiança de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Sua história não termina aqui. O que Deus começou, Ele mesmo completará. Hoje, vamos mergulhar em uma mensagem poderosa, onde você descobrirá 5 verdades que podem transformar a forma como você encara os desafios. Então, já curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa palavra com quem precisa de esperança. E nos comentários, escreva com fé: Deus está no controle da minha vida. Agora, abra sua mente e seu coração e venha comigo nesta jornada de fé e superação. 1. A fornalha não te queima, ela te purifica. Você já passou por momentos em que sentiu que o fogo da vida estava quente demais, que as provações eram tão intensas que pareciam insuportáveis? Às vezes, o sofrimento que enfrentamos parece um fogo ardente, e a nossa maior preocupação é se sairemos inteiros ou destruídos. Mas existe uma verdade poderosa na palavra de Deus. O fogo não vem para te destruir, e sim para te fortalecer. Ele não vem para consumir a sua fé, mas para refiná-la. E se há uma história na Bíblia que ilustra isso de forma extraordinária, é a de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. 3 jovens que foram lançados em uma fornalha ardente simplesmente porque decidiram permanecer fiéis a Deus. Quando você decide não se dobrar, o mundo tenta te queimar. A história desses 3 jovens acontece em um tempo de grande perseguição. O rei Nabucodonosor havia construído uma estátua de ouro gigantesca e decretado que todos deveriam se prostrar e adorá-la. Quem desobedecesse seria lançado em uma fornalha ardente. Mas Sadraque, Mesaque e Abed-nego tinham algo inegociável: sua fidelidade ao Deus verdadeiro. Eles poderiam ter racionalizado a situação e pensado: vamos nos ajoelhar só por fora, mas por dentro continuamos fiéis. Deus entenderia se fizermos isso para salvar nossas vidas. Mas eles decidiram que não negociariam sua fé, mesmo diante da morte. E então veio a ameaça: se vocês não se dobrarem, serão lançados no fogo. A resposta deles ao rei foi uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos livrar, e Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Mas, se não nos livrar, ainda assim, não serviremos aos teus deuses. Daniel capítulo 3 e versículos 17 a 18. Isso é fé verdadeira. Uma fé que confia em Deus não apenas quando Ele livra, mas também quando Ele permite a provação. Furioso com a ousadia dos 3 jovens, Nabucodonosor ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal.
O calor era tão intenso que os soldados que lançaram os jovens no fogo morreram queimados. Mas algo inesperado aconteceu. Depois de um tempo, o rei olhou para dentro da fornalha e ficou espantado. Ele perguntou aos seus oficiais: "Não foram 3 homens que lançamos no fogo?" E então veio a resposta que mudou tudo: "Sim, ó rei, mas eis que vejo 4 homens soltos, andando dentro do fogo, e o quarto tem a aparência de um filho dos deuses." Daniel capítulo 3 e versículo 25. Aleluia! O próprio Jesus estava com eles no meio do fogo. Perceba algo incrível. Deus não impediu que eles fossem lançados na fornalha, mas ele decidiu estar com eles dentro do fogo. E quando eles saíram da fornalha, algo surpreendente aconteceu. Seus corpos estavam intactos, suas roupas não tinham cheiro de fumaça e nenhum fio de cabelo tinha sido queimado. Isso nos ensina uma verdade poderosa. As provações não têm poder de te destruir quando Deus está contigo. O fogo que deveria te consumir, Deus usa para te fortalecer. A fornalha que parecia ser seu fim se torna o palco do seu milagre. As chamas queimam as correntes, não você. Algo interessante nesse relato é que os 3 jovens foram amarrados antes de serem lançados no fogo. Mas quando Nabucodonosor os viu dentro da fornalha, eles estavam soltos. O fogo queimou as cordas que os prendiam, mas não tocou neles. Isso significa que há provações que Deus permite em nossas vidas, não para nos destruir, mas para nos libertar de coisas que nos prendiam. Talvez o fogo pelo qual você está passando agora esteja queimando. O medo que te aprisionava, a insegurança que te limitava, a dependência em coisas que não eram Deus. Deus não desperdiça uma fornalha. Se você está nela, Ele tem um propósito maior. Após esse milagre, Nabucodonosor fez algo inesperado. Ele reconheceu o Deus verdadeiro e promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a posições ainda mais elevadas no reino. Ou seja, o que parecia ser o fim se tornou o começo de algo muito maior. Lembre-se, sem fornalha não há testemunho. Sem provação não há promoção. Sem luta não há vitória. A pergunta é: você está disposto a confiar em Deus mesmo dentro do fogo? Talvez hoje você esteja enfrentando um fogo de dificuldades, problemas financeiros, doença na família, injustiças no trabalho, ataques contra a sua fé. Mas eu te digo, o mesmo Jesus que esteve com os 3 jovens na fornalha está com você agora. E assim como eles saíram do fogo sem um único fio de cabelo queimado, você também sairá dessa prova mais forte do que entrou. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele está contigo no meio das chamas. O fogo pode até ser intenso, mas ele não vai te queimar. Ele vai te fortalecer. 2. O fim do seu caminho pode ser o começo do milagre. Você já se sentiu encurralado sem saber para onde ir? Como se tudo estivesse contra você e a única coisa que restasse fosse o desespero. Moisés e o povo de Israel viveram exatamente isso. Eles tinham acabado de sair da escravidão no Egito, experimentando o grande livramento de Deus, mas logo se viram diante de um obstáculo intransponível. O Mar Vermelho estava à sua frente e o exército de Faraó vinha atrás deles, pronto para destruí-los. A cena era desesperadora. O povo começou a murmurar, acreditando que não havia mais saída. Eles chegaram a dizer: por acaso não havia sepulturas no Egito para que morrêssemos no deserto? Êxodo capítulo 14 e versículo 11. Mas Moisés, homem de fé, respondeu com uma das declarações mais poderosas da Bíblia: não tenham medo, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Êxodo capítulo 14 e versículo 13. O que acontece a seguir é algo que nos ensina uma grande lição. Deus abre caminhos onde o homem só vê muros. Ele instruiu Moisés a levantar o cajado e as águas do mar se abriram, formando um caminho seco para que o povo passasse. O mesmo mar que parecia ser o fim da jornada de Israel tornou-se o cenário do milagre que os conduziu à liberdade. Agora reflita por um momento. Quantas vezes você já se viu preso entre um mar de problemas e um exército de dificuldades?
Talvez você tenha orado, buscado respostas, e tudo o que recebeu foi silêncio. Talvez o medo tenha sussurrado ao seu coração: não há mais jeito, acabou. Mas hoje eu te digo, o que parece o fim para você pode ser o começo do mover de Deus na sua vida. O impossível não é o fim, é a porta para o milagre. Muitas vezes, Deus nos leva até o limite da nossa fé para que possamos ver que a vitória não vem da nossa força, mas do seu poder. Se Israel não tivesse sido cercado pelo exército de Faraó, talvez nunca tivesse experimentado a grandeza do Deus que abre mares. O problema é que queremos livramentos sem lutas, vitórias sem desafios, milagres sem obstáculos. Mas se não houver um mar à sua frente, como você verá Deus abri-lo? A verdade é que muitos desistem antes de ver as águas se moverem. Alguns, como o povo de Israel, pensam em voltar para a escravidão do passado, porque acreditam que é melhor o sofrimento conhecido do que a incerteza do desconhecido. Outros, paralisados pelo medo, deixam de avançar, esquecendo que o que Deus tem para nós está à frente, nunca atrás. É por isso que Deus disse a Moisés: "Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem." Êxodo capítulo 14 e versículo 15. Marchar, continuar, avançar, mesmo quando tudo parece impossível. Deus poderia ter aberto o mar antes de dar a ordem, mas ele queria ensinar um princípio: a fé exige movimento. Deus age quando você dá o passo. Quantas vezes esperamos que Deus faça algo, quando na verdade Ele está esperando que a gente confie e avance? O mar não se abriu enquanto Israel ficou parado. O mar só se abriu quando Moisés levantou o cajado e o povo começou a caminhar. Isso significa que, nos seus dias mais difíceis, o medo pode tentar te parar, mas a fé precisa te impulsionar. Talvez hoje Deus esteja te dizendo: marcha. Marcha, mesmo quando o problema parece grande. Marcha, mesmo quando a solução parece distante. Marcha, porque a promessa de Deus não falha. E sabe qual é a parte mais incrível dessa história? O mesmo mar que foi um caminho de livramento para Israel tornou-se o túmulo do exército de Faraó. Isso nos ensina que aquilo que hoje te ameaça pode ser exatamente o instrumento que Deus usará para destruir seus inimigos espirituais. Se você sente que está diante de um mar fechado, lembre-se, Deus não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. Se você está cercado, Deus tem um livramento. Se você está em um beco sem saída, Deus já preparou uma porta. Se você acha que tudo acabou, Deus está apenas começando. O segredo não é entender como Deus vai fazer. O segredo é confiar que Ele vai fazer. Lembre-se do que está escrito em Provérbios capítulo 3 e versículos do 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deus nunca se atrasa, Ele nunca falha. E o que Ele tem para você não está no Egito do passado, mas no caminho da promessa que está à sua frente. Por isso, hoje, Deus está te chamando para marchar. O mar pode ainda não ter se aberto, mas a obediência sempre precede o milagre. A pergunta é: você vai continuar parado no medo ou vai avançar pela fé? E lembre-se, o que parece o fim pode ser o cenário do milagre de Deus na sua vida. 3. O deserto não é o seu destino, é apenas a travessia. Algumas fases da vida nos fazem sentir como se estivéssemos caminhando sem direção em um lugar árido e sem esperança. Há momentos em que olhamos para os lados e tudo o que vemos é desolação. Os recursos parecem insuficientes, as respostas não chegam e o coração começa a se perguntar se essa jornada algum dia terá um fim. O deserto, para muitos, é sinônimo de solidão, escassez e provação. Mas para Deus, o deserto é escola, treinamento e preparação para algo maior. Foi nesse cenário que Deus escolheu moldar o seu povo. Após libertar os israelitas da escravidão no Egito, Ele não os levou diretamente para a terra prometida. Antes, permitiu que atravessassem o deserto, não porque desejava que sofressem,
mas porque precisava ensiná-los a confiar nele. Muitas vezes, queremos atalhos para a bênção, mas Deus sabe que sem o processo não valorizamos a promessa. Israel levou 40 anos para completar uma jornada que poderia ter sido feita em poucos dias. Mas por quê? Porque o problema não estava no caminho, mas no coração do povo. Eles murmuraram, duvidaram e em muitos momentos quiseram voltar ao Egito, a velha vida de escravidão. O deserto não era o destino, mas sim uma travessia. Deus não queria apenas tirar o povo do Egito, mas tirar o Egito de dentro deles. Muitas vezes estamos orando por mudanças externas, mas Deus está mais interessado em transformar o nosso interior. A diferença entre aqueles que alcançam a promessa e aqueles que ficam pelo caminho está na forma como enfrentam o deserto. Alguns olham para ele como um castigo, outros como um treinamento. Alguns veem escassez, outros aprendem a depender totalmente de Deus. O mesmo acontece conosco. Quando passamos por dificuldades, podemos reclamar e permanecer estagnados ou confiar que Deus está nos conduzindo para um futuro melhor. A promessa já está feita, mas só entra nela quem persevera. Saiba que no deserto Deus cuida de você. Poderíamos pensar que o deserto era apenas um tempo de dificuldades, mas não foi assim que Deus tratou o seu povo. Mesmo no meio da aridez, Ele supriu todas as necessidades. De dia, Ele enviava uma nuvem para protegê-los do calor escaldante. À noite, uma coluna de fogo aquecia o acampamento para que ninguém morresse de frio. O maná caía do céu todas as manhãs e a água brotava da rocha para que ninguém perecesse de sede. O deserto era um lugar de dificuldades, mas também era um lugar de provisão. Nenhum dia sequer Deus os deixou desamparados, e é assim na sua vida. Você pode estar enfrentando tempos difíceis, mas Deus continua cuidando de cada detalhe. Você pode não ver o caminho, mas Ele já preparou a saída. Pode não entender os processos, mas Ele sabe exatamente onde está te levando. O deserto é o lugar onde sua fé é testada. O que nos sustenta no deserto não é a lógica, é a fé. Se olharmos apenas com os olhos naturais, veremos apenas a dificuldade. Mas quando aprendemos a confiar em Deus, passamos a ver a provisão antes mesmo dela chegar. Os israelitas tinham visto os milagres de Deus no Egito, mas mesmo assim duvidaram no deserto. E quantas vezes fazemos o mesmo? Deus já nos livrou tantas vezes, já abriu portas onde não havia saída. Já nos sustentou em momentos que pensávamos que não conseguiríamos continuar. Mas ainda assim, quando uma nova dificuldade surge, o medo nos faz questionar novamente. A fé precisa ser maior que o medo. No deserto, aprendemos a depender de Deus de um jeito que nunca aprenderíamos na bonança. Por mais longo que pareça, o deserto sempre tem uma saída. Nenhum deserto é eterno. Se Deus permitiu que você passasse por essa fase, Ele também já determinou o dia em que essa fase terminará. A terra prometida já estava preparada. O leite e o mel já estavam esperando os israelitas. O que faltava não era a promessa, era a maturidade do povo para recebê-la. Talvez a sua resposta já esteja pronta, mas Deus está te moldando para que você esteja pronto para recebê-la. O deserto não é o lugar onde você vai ficar. É apenas a passagem para aquilo que Deus preparou para a sua vida. Não importa o quão difícil seja a jornada, a promessa de Deus continua firme, e no tempo certo você vai atravessar o deserto e entrar na terra que Ele preparou para você. 4. As suas lágrimas são o solo para o seu testemunho. A dor tem um jeito peculiar de nos ensinar lições que nenhuma vitória poderia nos ensinar. Há momentos em que as lágrimas parecem ser o único idioma que nossa alma consegue falar. Dias em que o coração se encontra pesado, o silêncio de Deus parece ensurdecedor e nos perguntamos se Ele realmente está nos ouvindo. Mas saiba disso, cada lágrima derramada diante do Senhor nunca é em vão. Davi, o homem segundo o coração de Deus, conhecia essa realidade profundamente. Suas palavras ecoam as dores que tantos de nós já sentimos. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite,
porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Salmos, capítulo 42 e versículo 3. Quem nunca fez essa pergunta no meio de uma crise? Onde está Deus quando tudo desmorona? Onde está Deus quando o chão parece sumir sob nossos pés? A resposta pode não ser a que gostaríamos, mas é a que precisamos. Deus está bem ali, recolhendo cada lágrima, transformando cada dor em um testemunho. Lágrimas não são um sinal de fraqueza, mas de fé. Muitos acreditam que o sofrimento é um sinal de fracasso espiritual, como se um cristão genuíno não devesse chorar ou sentir dor. Mas a Bíblia mostra o contrário. Os maiores homens e mulheres de Deus passaram por vales profundos, e suas lágrimas não os afastaram de Deus, mas os levaram para mais perto dele. Ana chorou amargamente porque era estéril e desejava um filho. Seu coração estava quebrantado diante do Senhor. Sua oração não foi feita com palavras bonitas, mas com gemidos, lágrimas e um clamor silencioso que só Deus podia entender. O resultado? Deus não apenas lhe deu um filho, mas um profeta que transformaria a história de Israel, Samuel. As lágrimas de Ana não foram desperdício. Foram o solo onde Deus plantou um grande propósito. O próprio Jesus chorou. Ele, que era Deus em carne, não teve vergonha de derramar lágrimas diante do túmulo de Lázaro. Se o Rei dos Reis não considerou indigno chorar, por que você deveria reprimir sua dor? Deus não despreza o coração quebrantado. Ele vê suas lágrimas, ele sente sua dor, e ele já está escrevendo um novo capítulo para a sua história. Lágrimas são sementes para a colheita da alegria. As Escrituras nos ensinam uma verdade poderosa. Os que semeiam com lágrimas, com alegria ceifarão. Salmos, capítulo 126 e versículo 5. Toda semente precisa ser regada para crescer. E às vezes, as lágrimas são a única água que temos para nutrir a fé. O que hoje você vê como perda, amanhã pode ser o início da colheita que mudará a sua vida. José foi um exemplo vivo disso. Ele chorou ao ser traído pelos próprios irmãos. Sentiu o gosto amargo da injustiça ao ser preso por um crime que não cometeu. Passou anos esquecido em uma prisão egípcia. Mas cada lágrima regava a promessa de Deus para sua vida. No tempo certo, Deus o tirou do calabouço e o colocou no trono. O que antes era humilhação, Deus transformou em exaltação. E quando seus irmãos, que haviam causado tanto sofrimento, se prostraram diante dele, José não guardou rancor. Pelo contrário, ele compreendeu o propósito da dor. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para preservar a vida de muitos. Gênesis capítulo 50 e versículo 20. Isso nos ensina que nem toda dor vem para nos destruir. Algumas dores vêm para nos posicionar no lugar exato onde Deus quer que estejamos. A noite pode ser longa, mas o amanhecer virá. O choro pode fazer parecer que a noite nunca terá fim, mas a palavra de Deus nos lembra de uma verdade eterna. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo capítulo 30 e versículo 5. Nenhuma noite dura para sempre. Nenhuma tempestade permanece ininterruptamente. O que parece ser o fim é, na verdade, um ponto de transição para algo novo. Talvez agora você esteja enfrentando um período de perda, solidão ou incerteza. Mas lembre-se, as lágrimas de hoje não anulam as promessas de Deus sobre a sua vida. Deus não desperdiça dores. Ele transforma feridas em sabedoria, desespero em esperança, lágrimas em testemunho. Deus está escrevendo um novo capítulo para você. Chegamos ao momento em que eu quero que você reflita sobre tudo o que foi dito. O que tem feito você chorar ultimamente? O que tem pesado sobre os seus ombros? Saiba que suas lágrimas não são invisíveis para Deus. Ele está agindo, mesmo que você não perceba. Que a paz do Senhor esteja com você. E nunca se esqueça, suas lágrimas não são o fim, mas o começo de um grande testemunho. 5. A cruz foi o momento mais difícil e também a maior vitória. Dores e desafios fazem parte da caminhada de qualquer pessoa. Em algum momento, cada um de nós enfrentará situações que parecem impossíveis de suportar.
A perda de alguém querido, a traição de pessoas em quem confiávamos, momentos de escassez ou enfermidade, são nesses períodos que a fé é verdadeiramente provada. No entanto, o sofrimento nunca é o capítulo final da história que Deus escreve. Na visão humana, a cruz foi o pior momento de Cristo. Mas na visão do céu foi ali que a maior vitória foi conquistada. Desde o início de seu ministério, Jesus sabia qual era seu destino. Ele curou os enfermos, libertou os oprimidos, anunciou o reino de Deus e ensinou sobre o amor e a justiça. Mas nada disso o poupou do sofrimento. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele passou por traição, humilhação e uma morte cruel. No momento da cruz, muitos pensaram que tudo estava acabado, mas o que parecia ser o fim era, na verdade, o plano perfeito de Deus para a redenção da humanidade. A dor da cruz não era o fim, mas a preparação para a vitória. Durante seu julgamento, Jesus foi falsamente acusado, abandonado por aqueles que o seguiam e condenado à morte. Os discípulos que antes caminhavam com ele estavam agora dispersos, com medo. Olhando para a situação com olhos naturais, tudo parecia perdido. Como poderia o Messias ser morto? Como o Salvador do mundo poderia sofrer tamanha dor? Mas Jesus enxergava além. Ele sabia que a cruz não era um símbolo de derrota, mas o caminho para a ressurreição. Em João capítulo 16 e versículo 33, ele já havia deixado uma mensagem poderosa para aqueles que viriam depois dele. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O sofrimento faz parte da jornada, mas a certeza de que Deus tem um propósito maior deve nos fortalecer. Quando passamos por dores e dificuldades, podemos lembrar que Cristo passou pelo mesmo caminho, e nele encontramos forças para seguir adiante. A crucificação aconteceu em um cenário de trevas. Naquele dia, o sol escureceu ao meio-dia, e um silêncio profundo tomou conta do ambiente. A terra tremeu. Era como se toda a criação reconhecesse a grandeza do momento. Os soldados romanos riam, os fariseus pensavam que haviam vencido e os discípulos estavam cheios de medo. Quando Jesus exclamou "Está consumado", os que estavam ali não entenderam o verdadeiro significado dessas palavras. Mas, no mundo espiritual, foi o anúncio da maior vitória já conquistada. 3 dias se passaram, e o que parecia ser uma derrota irreversível tornou-se a maior manifestação do poder de Deus. O túmulo estava vazio. A morte não pôde segurá-lo. O inferno não pôde detê-lo. Ele ressuscitou, vencendo de uma vez por todas as trevas, o pecado e a condenação que pesava sobre nós. E é exatamente assim que Deus age em nossas vidas. Muitas vezes, parece que chegamos ao fim, mas Deus já preparou a ressurreição. A cruz nos ensina que o sofrimento tem propósito. Quando estamos enfrentando dificuldades, a primeira pergunta que fazemos é: por quê? Por que essa dor? Por que essa luta? Por que Deus permitiu isso? A resposta não é fácil de aceitar, mas é verdadeira. Deus usa até as situações mais difíceis para cumprir seus propósitos em nossas vidas. A cruz nos ensina que o sofrimento não é em vão. Se o próprio Filho de Deus passou pela dor para cumprir o propósito do Pai, quem somos nós para achar que nunca passaremos por dificuldades? O que diferencia aqueles que vencem é a forma como enfrentam as provações. Podemos escolher enxergar a cruz como um peso insuportável ou como um degrau para algo maior. Quando Jesus suportou a cruz, ele não estava focado apenas na dor daquele momento. Ele olhava para o futuro, para a glória que viria depois. E essa é a chave. Não olhe apenas para o sofrimento presente, mas para aquilo que Deus está preparando através dele. Quantas vezes nos desesperamos quando enfrentamos dificuldades, esquecendo que Deus já sabe o desfecho de nossa história. A cruz parecia o fim, mas era apenas o começo. Na sua vida, talvez existam situações que parecem não ter solução. Você pode estar enfrentando desafios que fazem você se sentir derrotado, como se tudo tivesse acabado. Mas lembre-se, Jesus também foi dado como derrotado, e ao terceiro dia, ele ressuscitou.
O que hoje parece ser sua maior dor pode se tornar no futuro o testemunho mais poderoso da sua vida. O túmulo que deveria ser o fim foi apenas o começo da glória. O mesmo Deus que transformou a cruz em vitória está cuidando da sua história. Se você está enfrentando um tempo difícil, creia que isso não é o fim. A cruz não foi o fim e sua luta também não será. Porque quem caminha com Cristo sempre tem um terceiro dia esperando. Os dias difíceis não são o fim da sua história. Eles são a preparação para algo maior. O Senhor não apenas te fortalece, mas também te transforma no meio da dor. O que hoje parece uma luta insuportável pode ser exatamente o que Deus está usando para te elevar. A sua oração hoje pode ser a resposta de alguém amanhã. Portanto, segure firme na promessa de Deus. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40 e versículo 31. Você não está sozinho. O Senhor está contigo. Ele já preparou o livramento, a provisão e a vitória. E a vitória já foi decretada. Agora, se essa palavra falou ao seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você chegou até aqui, eu quero saber. Comente agora. Eu fiquei até o final, para que possamos ver quantas pessoas foram impactadas por essa mensagem. Que Deus te abençoe poderosamente.